Olá, irmãos! Vamos aí dar continuidade à nossa aula em que nós iremos falar sobre o uso da vírgula nas frases. O primeiro tópico aí é o seguinte, aí no seu material você acompanha comigo. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Listar elementos. O que é isso? Eu gosto, irmãos, de sempre ir citando os exemplos, porque fica mais fácil para vocês entenderem, né? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Estranho, né? João, Maria, Ricardo, parece que é um nome o quê? Parece que é um nome só, né? João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Ficou confuso, né? Aí a gente coloca a vírgula depois de João, depois de Maria e de Ricardo. Então nós vamos listar os nomes. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Notaram a diferença? Quando a gente usa a vírgula, ela geralmente, irmãos, nós precisamos fazer uma pausa. A vírgula é usada para isso, para dar uma pausa ali na frase, para que a frase ela fique o quê? Coerente, para que a gente consiga entender a sua colocação. Então, quando eu coloquei vírgula depois de João, Maria, Ricardo, eu entendi que são pessoas distintas. Não é um nome completo. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Não. Nós temos o quê? 4 pessoas aí diferentes, 4 pessoas distintas. Então, a vírgula ela é usada para separar aí elementos. E também para trazer entendimento ali da frase que foi escrita, da frase que foi proposta. E então, a vírgula ela deve ser separada, ela deve ser usada para separar os elementos, para ficar, né, de fácil também entendimento, para dar um tempinho. Porque se eu não usasse a vírgula ali, parecia que era um nome completo, né? Um nome de uma pessoa só. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Então nós usamos a vírgula para listar, para separar esses elementos aí no primeiro tópico. Bom, segundo exemplo aí. Deixa eu só falar algo para vocês, que está aqui na anotação e eu lembrei. Eu olhei aqui, eu lembrei. Como regra geral, irmãos, não se usa vírgula antes de e. Então, aí na frase nós temos aí, João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Você não tem que usar a vírgula depois de Pedro, entendeu? Não se usa vírgula antes de e, em hipótese nenhuma, porque o e, ele já dá uma ênfase aí na continuação da frase. Então, você não precisa usar o e depois, antes, você não precisa usar a vírgula antes da palavrinha, da letrinha e aí na sua frase. Você vai usar a vírgula para separar os elementos, tá? Para que você possa o quê? Entender, ou quem for ler a sua redação, ou sua frase, para que possa entender a colocação da sua frase. Depois, no tópico 2, está dizendo o seguinte: use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamento e devem ser separadas por vírgula. Vamos ver aí o exemplo. Mário, vírgula, o moço que traz o pão não veio hoje. Então, quando você for, de uma certa forma, dar aí uma explicação, né? Você vai colocar entre vírgulas. Mário, o moço que traz o pão,
nessa frase? Eu quero explicar essa frase, o que eu quero fazer? Então, eu estou me explicando. Então, todas as vezes que eu for explicar, né, um determinado termo ali na frase, correto? Eu vou usar o termo entre vírgulas. Daí uma explicação, né, de quem que é o Mário. Bom, no outro exemplo, eu e você, que somos amigos, não devemos brigar. Então, está o quê? Explicando que eu e você, que somos amigos, não devemos brigar. Está explicando o porquê, o motivo que eu e você não podemos brigar. Então, a explicação, ela vem entre vírgulas. No tópico 3 aí, nós temos o seguinte: use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Lugar, tempo e modo. Quando a gente fala disso, a gente volta lá na classificação das palavras. Lembra? A classificação das palavras, ela é composta por 10 elementos: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, conjunção, numeral, interjeição, tem mais preposição e tem mais uma que eu esqueci. Enfim. Mas quando a gente fala de adjunto adverbial, aliás, quando a gente fala de lugar, tempo ou modo, a gente lembra o quê? De adjunto adverbial. E aí, você vai usar a vírgula para separar esses adjuntos adverbiais de lugar, tempo ou modo, se vierem no início da frase. Lembra lá que o adjunto adverbial, irmãos, ele era classificado como adjunto adverbial de intensidade, de lugar, como o próprio tópico nos traz aqui, adjunto adverbial de tempo, de comparação. Lembram-se disso na classificação das palavras? Porque cada palavra na língua portuguesa, ela tem o quê? A sua classificação. Umas palavras são pronomes, outras são substantivos. Dentro dos substantivos nós temos uma extensão, né, de substantivo comum, explicando substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo. Lembram-se disso? Estou trazendo à tona agora para tentar aí trazer essa memória para você conseguir associar e lembrar do adjunto adverbial. Então, todas as vezes que vocês forem, que vocês verem na frase um adjunto adverbial de tempo, lugar ou modo, você vai separar, você vai colocar uma vírgula depois desses termos. Olha aí nos exemplos. Lá fora, o sol está de rachar. Lá fora é o quê? É um lugar. Se é um lugar, o que eu vou fazer? Colocar uma vírgula depois do termo. Correto? Eu estou separando. Está tendo uma identificação que é um adjunto adverbial, no caso aí de lugar. Depois, nós temos aí outro exemplo. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. Qual é a ideia que dá? Semana passada é lugar? É modo? Ou é tempo? Tempo, correto? Porque semana passada é um tempo que já se foi, né? Nos dá a ideia aí, de fato, de tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo e eu vou usar a vírgula depois desse termo. No caso, depois de semana passada. Um outro exemplo. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. De um modo geral. É sinônimo de quê? Geralmente, né? Geralmente, não gostamos de pessoas estranhas. Então, é um adjunto adverbial o quê? De modo. Porque é um modo que eu não gosto de pessoas estranhas. Eu
estranhas. É um modo com que eu estou me expressando. Então, você vai colocar vírgula aí, depois do seu adjunto adverbial, separando a sua frase. O tópico 4, ele diz o seguinte: use a vírgula para separar orações independentes. O que é orações independentes? Irmãos, isso aqui é um tópico para a gente estudar assim, umas 5 aulas, porque vem a classificação na língua portuguesa de oração coordenada, oração subordinada. Então, assim, são termos para nós estudarmos, assim, são aulas, termos mesmo, né, para fazermos em umas 5 aulas. Mas aqui, infelizmente, para o objetivo que está, né, que nós estamos fazendo, ministrando essa aula, nós vamos ter o quê? Nós temos pouco tempo. Porém, no decorrer do ano, eu vou estar dando aulas de formas mais pausadas, né? Porque nós vamos ter o ano todo. Então, depois, se você quiser acompanhar, né, as videoaulas, a gente vai continuar ministrando. Estarei no Instituto Teológico, porém, eu não posso entrar muito a fundo em orações independentes, porque nós não temos tempo agora para isso. Mas eu vou tentar, ainda que de forma superficial, eu não gosto de fazer isso, mas ainda que de forma superficial, eu vou tentar trazer com clareza para você entender o que é uma oração independente. São aquelas, irmãos, que elas têm sentido próprio, que elas não precisam de quê? De um acréscimo, elas não precisam de um acessório. Olha só o exemplo aí embaixo. Eu gosto muito de chocolate. Essa é a primeira oração, né? Essa é a primeira frase. Nós chamamos de orações. Essas frases da língua portuguesa, quando nós estudamos a parte de sintaxe, aí entra a questão das orações, tá? Que nós damos o nome de orações. Então, quando eu falo, eu gosto muito de chocolate, você entendeu? Eu gosto muito de chocolate. Tá bom, Karina, eu também gosto. Eu sei que você que está aí do outro lado também gosta de chocolate. Porque é muito raro ter alguém que não gosta de chocolate. Mas enfim. Então essa oração independente, o próprio nome dela já nos traz essa ideia, correto? Eu gosto muito de chocolate, eu entendi. Mas, se eu quiser usar um termo aí para dar um acréscimo, eu posso. Não, a frase ela não me pede acréscimo, ok? A frase ela não pede um complemento, mas se eu quiser colocar, eu vou colocar. E o termo que nós damos na língua portuguesa, o nome que é dado na língua portuguesa quando nós colocamos esse acréscimo, é oração coordenada assindética. Mas fica tranquilo, tá? Fica tranquilo aí do seu lado, porque isso aí não vai ser cobrado na sua redação e nas suas atividades aí diárias aí do curso, né, de postulante. Mas é interessante você saber um pouco disso, né, e se despertar o interesse também. É legal para você estar aí também entendendo mais sobre a língua portuguesa. O que acontece? E aí nós vamos entrar aí numa outra parte, que você vai entender o porquê que nós usamos, né, essas conjunções adversativas, que nós usamos para dar esse acréscimo na frase. Ai, Karine, você vai me deixar de cabeça quente. Você já falou de oração independente, oração coordenada sindética, você já falou aí de conjunções adversativas. Vai com calma aí. Fiquem tranquilos, irmãos. Está tudo sob controle, tá? Fiquem calmos aí do outro lado. Mas eu vou usar a vírgula para separar as conjunções dentro da frase. Eu gosto muito de chocolate, você já entendeu, mas eu quero colocar um acréscimo. Eu quero colocar uma conjunção. Mas eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar.
coloquei uma vírgula, conjunção mas. Então, eu vou fazer o uso da vírgula. Depois, eu tenho outra frase que diz o seguinte: eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. Perceberam que nós temos mais uma conjunção que foi colocada na frase? Certinho até aí. Então, colocou a conjunção vírgula antes. Outro exemplo. Eu gosto muito de chocolate, contudo, não posso comer para não engordar. Antes do contudo, antes da conjunção, vírgula. Eu gosto muito de chocolate, no entanto, não posso comer para não engordar. E por aí a gente vai, a gente usa o entretanto e a gente usa o todavia. Então, antes das conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, antes você vai usar a vírgula. Deu para entender até aí? Tranquilo, irmãos? Não precisem ficar desesperados, tá? É muito tranquilo. Então, antes de todas essas palavras aí que nós chamamos de conjunções, vai a vírgula. Não se esqueça, tá? Deixa eu ver mais. Tá. Tem mais um tópico aqui, quando você não deve usar a vírgula. É interessante, né? Às vezes fica mais difícil gravar o quando a gente tem que usar e o quando a gente não tem que usar. Olha só, com as regras acima, nossa, tenho certeza que vocês vão aí tirar de letra, tá? Na sua redação, nas suas atividades. E é um erro muito comum que a gente vê, irmãos, que a gente separa o sujeito e predicado com vírgula. Isso não existe. Não se separa o sujeito numa frase, que é aquele que pratica a ação. Lembrando que o sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser determinado, ele pode ser indeterminado, ele pode ser oculto, elíptico. Entenderam? O sujeito, às vezes, ele vai o quê? Ele vai estar oculto ali na frase. Por exemplo, quando eu falo, nós gostamos de chocolate. Vem eu com chocolate aí de novo. Nós gostamos de chocolate. Quem que é o sujeito? Somos nós. O sujeito está o quê? Oculto. Não está falando quem que é de forma explícita. Por exemplo, se eu colocar lá, João gosta de chocolate. Eu sei que é o João, é um sujeito simples, está identificando. Mas quando eu falo nós gostamos de chocolate, o sujeito ele está o quê? Oculto. O sujeito ele existe, correto? É um sujeito que